Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o Bolsonaro recebeu uma péssima notícia ontem e tudo indica que ele vai continuar sem passaporte e impedido de sair do Brasil, ou seja, não vai conseguir ir à posse do Trump lá nos Estados Unidos. Isso acontece porque a PGR se posicionou contra a devolução do passaporte. Essa notícia ela não repercutiu muito. Ontem estava naquela loucura, a questão do Nicolas ali, enfim, do recuo do governo, mas aconteceu isso, pessoal, Bolsonaro se deu mal aí. E, segundo o assunto do vídeo, um ministro nos dois primeiros governos do Lula, o Tarso Genro, deu uma entrevista muito bacana assim, e fez alertas importantes, tanto para o presidente Lula, quanto para a esquerda no geral, assim, certo? Pessoal, antes de partir aqui para o primeiro assunto, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui, olha, um like, um comentário ou compartilhar com alguém, são ações de engajamento que o YouTube entende como algo positivo, entende que é um vídeo relevante, e aí ele impulsiona o vídeo para outras pessoas, certo? Então, para ajudar nosso trabalho, deixa aí pelo menos um like, não custa nem um segundo, e confira se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva. E olha, fiquem até o fim do vídeo, porque eu tenho um convite especial para vocês lá no final, certo? Pessoal, ontem, no meio daquela loucura toda, envolvendo o vídeo do Nicolas, vídeo que chegou aí a 200 milhões de visualizações, inclusive, lá no Instagram, o recuo do governo em relação àquela comunicação dos bancos e tal, Pix, aquela coisa toda, no meio disso tudo, saiu a decisão da PGR. A decisão não, né? O parecer da PGR sobre a devolução do passaporte do Bolsonaro. Para quem tá por fora aí, o Bolsonaro ele pediu a devolução do passaporte dele para ele ir na posse do Donald Trump, disse que foi convidado e tal. E aí o Moraes de início reagiu e falou assim, olha, isso que vocês colocaram aqui no pedido não me parece um convite, não parece que veio de um órgão oficial, enfim. E aí teve toda essa polêmica, foi convidado, não foi, é um convite especial, é um convite que qualquer um pode pegar lá no site. Teve toda essa questão e o Moraes pediu para a PGR se posicionar. A decisão da PGR saiu ontem no fim da tarde, início da noite, e eles se posicionaram contra a devolução do passaporte. Vamos ler aqui a matéria. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer contrário à devolução do passaporte de Jair Bolsonaro e à autorização da viagem do ex-presidente para os Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. A manifestação é assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foi enviada na noite desta quinta-feira ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. A viagem desejada pretende satisfazer o interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível, afirmou Gonet em sua manifestação. O Procurador-Geral ressalta que não há, no pedido da defesa de Bolsonaro, evidência de que a viagem aos Estados Unidos acudiria a algum interesse vital do ex-presidente, capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída dele do país. Abre aspas novamente. A situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, deliberado por motivos de ordem pública, argumentou o PGR. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos. Na avaliação de Gonet, a liberação do passaporte e a autorização para a viagem esbarra na falta de demonstração por Bolsonaro de que o interesse público que determinou a proibição da sua saída do país deve ceder, no caso, ao interesse privado dele de assistir à posse de Trump. E aqui o Gonet tá certíssimo. Olha, além do risco de fuga, que a gente sabe que tem, Bolsonaro passou aqueles dias lá na Embaixada da Hungria, uma coisa estranhíssima. Aquilo ali claramente foi uma fuga, pessoal. O cerco apertou ali, o cerco tava fechando, fugiu pra embaixada, quando viu que não ia dar nada, foi embora. Carluxo, olha, o Bolsonaro tava fazendo uma visita, o Carluxo foi visitar ele na visita. Existe isso? Você vai visitar alguém que tá visitando outra pessoa? Foi levar travesseiro, foi levar pizza. É realmente uma situação esquisita, viu? Mas, voltando, além do risco de fuga aí, é realmente o que o Gonet diz. Você não pode trocar o interesse público. Qual que é o interesse público nesse caso? Existe um cara que é investigado, indiciado, com risco de fuga do país. O interesse público é que ele fique no Brasil, até ser julgado.
até o fim das investigações. Esse é o interesse público. Esse interesse público ele não pode ser atropelado pelo ego privado do cara ali. Porque essa questão da viagem nos Estados Unidos é uma questão de ego. É uma questão de que o Bolsonaro quer ali uma fotinha com o Trump pra postar, pra mostrar aí que tem uma relevância internacional talvez. E olha, o Bolsonaro, lembrando aqui, no quesito diplomático aí, o impacto é zero, porque o Bolsonaro hoje não tem cargo. Não tem cargo. Essa questão de ir na posse, às vezes você deixa para o embaixador, às vezes para o ministro, às vezes para o próprio presidente, enfim. O Bolsonaro, ex-presidente, sem cargo político, sinceramente, não existe razão para liberar ele para ir para os Estados Unidos, certo? Independente, eu não vou entrar aqui no mérito se aquele convite é real, enfim. Independente se o convite for oficial ou não, certo? Vamos partir aqui então para a segunda notícia. O ex-ministro Tarso Genro, ele deu uma entrevista muito bacana à Platô BR, com alertas aí pro Lula e pra esquerda no geral, certo? Ele foi perguntado ali se o problema atual do governo é de comunicação e ele respondeu o seguinte: a comunicação não é hoje o grande problema do governo. Falta escolher projetos estratégicos para estabelecer uma comunicação eficiente. De que não adianta dizer que tem um projeto de comunicação e não ter uma escolha de quais projetos estratégicos para esses 2 anos de governo que restam. É o período em que vai formar na sociedade a opinião sobre o governo. E é isso que tem que ser feito em lugar para depois apresentar o projeto de comunicação. O problema não está na comunicação, mas no conjunto de escolhas políticas que o governo tem que fazer. E olha, a gente bate aqui nessa tecla, eu, meu pai, a gente bate essa tecla aqui no canal há muito tempo. Pessoal, se o projeto for a favor do povo, o povo entra na briga. E o Congresso abaixa a cabeça, é assim que funciona. Os caras têm que ser reeleitos, vamos lembrar disso. Eles têm que ser reeleitos, eles não vão comprar uma briga que eles sabem que é maior que eles. Vamos pegar aqui um exemplo simples. A mobilização aí recente pela PEC do fim da escala 6x1. De início, quando foi apresentada, principalmente o pessoal da direita, caiu matando, não, é contra, beleza. Tomou uma proporção tão grande que o que aconteceu? Conseguiram muitas assinaturas de gente que inicialmente era contra, inclusive de alguns bolsonaristas. Quem não lembra aí, a gente trouxe aqui no canal o Cleitinho Azevedo, senador, bolsonarista roxo aí, aliado de Bolsonaro, enfim. Fez vídeo apoiando a PEC. Quando a pauta é a favor do povo e o povo compra a briga, não existe centrão que segura. Mas a gente vê uma falta de vontade nesse governo atual, uma falta de vontade no ministro Fernando Haddad. É uma coisa patética, assim, muitas vezes, realmente. Eu espero que eles comecem a comprar essas brigas, porque se deixar... eles estão no deixa a vida me levar aí, né? Se deixar nessa questão, pautando só o que o Centrão quer, enfim, vai chegar ano que vem, 2026, e vai levar uma lapada de qualquer poste que o Bolsonaro botar lá como candidato, certo? Continuando aqui, depois ele foi perguntado se as demandas da sociedade atualmente mudaram quando comparadas aí às demandas na época do governo 1 e 2 do Lula. E ele respondeu o seguinte: e eu acho que os tempos não são mais de ter um governo que somente trate das 3 refeições por dia e do direito à escola fundamental. Eu acho que esses tempos estão sendo cumpridos e foram bem cumpridos. Agora as questões são outras. Elas versam principalmente sobre o modo de vida, a comodidade das pessoas das grandes regiões metropolitanas, o transporte público e a segurança pública. Essa é a questão que hoje deve ser tomada em conta por governos progressistas e de esquerda. Se esses governos com os quais me identifico não tomarem conta disso, eles vão perder o espaço que a social-democracia esquerda e progressista conquistou na história. Então, a questão não é mais 3 refeições, a escola de nível fundamental e proteção social. As questões hoje são mais complexas e mais urgentes do que essas, até porque se formou uma sociedade civil muito ativa. Acho que todos os problemas a serem resolvidos são mais duros, mais graves. E olha, eu concordo com o que ele disse aqui, principalmente nessa questão de que hoje a gente tem uma sociedade civil muito ativa e o pessoal, uma pauta que cola muito hoje é essa questão de identidade. O pessoal olha no discurso e procura se identificar com alguma coisa, seja com discurso, seja por uma questão visual, enfim. E a gente vê que a direita ela se aproveita disso e ganha muito voto em cima disso. Vamos pegar aí essa questão
recente agora aí dessa mudança que ia ter na comunicação dos bancos com a Receita Federal, enfim, que ia impactar no imposto de renda. A direita, com alguns argumentos mentirosos, assim, a gente não pode fingir que não aconteceu, abraçou o povo e falou assim, não, é um absurdo você atrapalhar ali o trabalhador informal, que às vezes se o cara declarar isso, corta 27,5%, ele não consegue sustentar. A direita fez discurso o quê? Abraçando esse cara que estava carente. E eu vi gente de esquerda chamando flanelinha de sonegador, falando que tinha que ir pra cadeia. Pessoal, vamos ter mais lucidez às vezes, certo? Fechamos aqui essa questão, gostei muito dessa entrevista do Tarso Genro. E para finalizar aqui, pessoal, um convite especial para vocês. Eu tenho um canal sobre cinema. A gente fala principalmente sobre filmes, um canal meu e do meu amigo Davi Guerra, principalmente sobre filmes, mas vez ou outra pincelamos ali sobre algumas séries. Inclusive, acabamos de soltar um vídeo sobre Round 6, essa série que é o maior fenômeno da história da Netflix. Acabou de sair lá, acabou de sair a segunda temporada, inclusive. Nós fizemos uma análise. É um vídeo que a gente não entrega detalhes importantes, assim. Se você não assistiu, o vídeo não vai estragar a sua experiência. E pode, inclusive, te ajudar aí, se você na sua decisão de assistir ou não essa segunda temporada, certo? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você escolhe em qual deles vai clicar, certo? Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, deixa um like aqui nesse vídeo. Até a próxima.